segundo livro, Esconderijos em Papéis. Esse é um livro do qual eu gosto muito, gosto imensamente desse livro. Minha mãe já tinha falecido, minha mãe faleceu em 2004 e meu pai faleceu em 2007. Esse livro foi publicado em 2007, um mês ou 2 meses após o falecimento de meu pai. Meu pai queria ser professor. Ele só fez até o ginásio e ele depois fez supletivo e nunca conseguiu. Mas tinha esse desejo de ser professor. E eu escrevi esse livro, esse poema que eu lerei agora, sobre isso, pensando no trabalho. Ele trabalhava com vidros, assim que ele me sustentava. Ele é, a princípio, vidraceiro, depois ele montou uma vidraçaria dele. E esse era um poema que ele ainda estava vivo quando eu escrevi, e ele gostava muito desse poema. Viver de vidros. Seus dedos desejavam o que resta do giz nos dedos de quem ensina. Palavras apagadas, as cinzas de uma aula. Mas em sua mão, um diamante não era um anel. Meu pai cortava vidros com a precisão de quem precisa. E assim nos sustentava. Vom Glas leben. Die Finger meines Vaters sehnen sich nach dem Kreidestaub auf den Fingern eines Lehrers, die gelöschten Wörter, Asche einer Schulstunde. Aber der Diamant an seiner Hand war kein Ring, sondern ein Werkzeug. Mein Vater schnitt Glasscheiben mit der Präzision der Not und so brachte er seinen Lohn nach Haus. Nesse livro também eu falava da morte de meu pai, de minha mãe. Eu tenho algumas amigas aqui que moraram também fora do Brasil, e uma das coisas que a gente sempre... Eu acho que talvez a primeira coisa quando a gente começa a morar no estrangeiro, aquela coisa que toca a gente é e se? E se minha mãe morrer? E se meu pai morrer? E se alguém morrer? O que é que eu vou fazer? E minha mãe morreu quando eu estava em Londres. E eu recebi a notícia da morte de minha mãe uma madrugada na voz de minha irmã, Amélia. E eu escrevi alguns meses, depois eu vim naquele mesmo dia, eu vim para Salvador, mas alguns meses depois, já em Londres, eu escrevi essa poesia, pensando nisso tudo, pensando naquele dia tão triste, tão cheio de emoções, e essa poesia se chama Minha Mãe Morreu em Londres. Minha mãe morreu em Londres, embora tenha morrido em Salvador. Ela, em mim, morreu em Londres. E eu, sozinho, escondido num quarto, distante, a olhar-me no espelho, via a tristeza alastrando suas raízes no meu rosto mais velho. A saudade se esticava no vazio, como raio fixo no que atravessa, cavando o nada, final de tudo. Quem enterra, cava em si sua caverna, oco no qual se esconde ao passar pelas ruas, estranho aos olhares estranhos de estrangeiros na própria terra. Era dezembro, em mim tudo caía, enquanto eu caminhava às pressas, já viajando de volta, a anoitecer solitário, num dia que amanhecia sem sol.